Sabe aquela sensação que acho todo mundo conhece bem? A de estar parado no escuro. Pode ser diante de uma decisão de carreira, uma encruzilhada num relacionamento, ou aquele dilema que tira o sono. Você precisa dar um passo, mas não vê nada. O que mais se quer nesse momento é uma luz, né? Nem que seja só para ver onde pisa. É a paralisia da incerteza. E é interessante como esse sentimento não tem época, né? A gente busca clareza, um guia, e muitas vezes a sabedoria para navegar essa escuridão está em lugares inesperados. Exatamente. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar fundo em um único verso, uma linha de um poema milenar que se propõe a ser justamente isso, um guia prático para a tomada de decisões hoje. O verso é o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E a nossa missão hoje, com base nas fontes que a gente analisou, que vão, olha, de análises exegéticas a guias práticos sobre discernimento, é justamente desempacotar essa metáfora, o que ela realmente significa. E, mais importante, como essa imagem poética se transforma numa ferramenta que a gente pode usar. Certo, vamos lá. Vamos começar pelo começo. A primeira imagem é lâmpada para os meus pés. Quando eu leio isso, sei lá, eu imagino um abajur, algo que ilumina bem. Mas imagino que a lâmpada daquela época era bem diferente, né? Completamente diferente. E entender essa diferença é a chave para destravar o primeiro nível do verso. As fontes, sabe, especialmente as que analisam os artefatos da época, descrevem essa lâmpada como um objeto bem simples. Era tipo uma tigelinha de barro pequena que cabia na palma da mão. Na palma da mão? Sim, tinha um bico onde ficava um pavio de linho e dentro azeite de oliva como combustível. Nossa! Então a luz que ela produzia devia ser? Mínima. Exatamente. Não era um holofote, nem de longe. Era uma chama pequena e frágil. Pensa em caminhar por um campo numa noite sem lua. Essa lâmpada iluminaria, no máximo, o chão logo à sua frente. Ela não mostrava a paisagem, não revelava o destino. Ela só te dava luz suficiente para uma coisa. Para ver onde dar o próximo passo. Isso, para não tropeçar numa pedra ou cair num buraco. Uau! Ok, isso já muda completamente a minha perspectiva. Então, quando o salmista fala que a palavra é uma lâmpada, ele não está falando de receber um mapa do Waze com a rota completa e o tempo de chegada. É uma ótima analogia. Ele está falando sobre receber luz suficiente para o agora, para a decisão imediata. Isso sugere uma jornada baseada na confiança e não na certeza. Você não vê o caminho todo, mas confia que, ao dar o passo iluminado, a luz vai com você e ilumina o passo seguinte. É uma dinâmica de dependência contínua. O que, psicologicamente, é ao mesmo tempo um pouco assustador e libertador. Assustador porque queremos controlar o futuro, mas libertador porque a única coisa que a gente precisa decidir é o passo que está logo à nossa frente. Exato. Reduz a ansiedade do "e se" de daqui a 10 passos e foca no "o que é o certo a fazer agora". Mas aí o verso continua e parece até que se contradiz. Depois de falar dessa lâmpada pequena, ele diz: "E luz para o meu caminho". Para mim, lâmpada e luz soam como a mesma coisa. É só um jeito poético de repetir a ideia ou tem algo mais aí? Aqui é onde a poesia hebraica se revela em toda a sua profundidade. Não é uma repetição. O autor usou duas palavras hebraicas diferentes e a escolha é deliberada. E genial. Para lâmpada, a palavra é ner. Para luz, a palavra é or. Ner e or, e qual a diferença entre elas? Então, ner é essa luz artificial, contida, fabricada, como a da pequena lâmpada de barro. É a luz para a microjornada, para o passo a passo. Já or é a palavra usada para uma luz de ordem muito maior. Pensa na luz do sol, a luz da criação em Gênesis. É iluminação ampla, que revela a paisagem, o horizonte. Entendi. Então temos uma luz de curto alcance e uma de longo alcance.
É como ter, sei lá, o farol baixo do carro para ver a estrada logo à frente e o farol alto ou a própria luz do dia para ver a direção geral da estrada, o destino. Perfeita, analogia perfeita. A lâmpada, o ner, te ajuda a não tropeçar nas questões do dia a dia. A luz, o longer, te dá a direção estratégica, o propósito maior. Ela representa a visão de mundo, os princípios que garantem que sua jornada, no fim das contas, está indo para o lugar certo. Uma fonte descreve assim: a lâmpada te salva dos perigos do caminho, enquanto a luz te salva do perigo de estar no caminho errado. Faz todo sentido. Você precisa dos dois. De que adianta ter uma grande visão se você tropeça no primeiro obstáculo? E de que adianta caminhar seguro, passo a passo, se você está indo na direção completamente oposta? Precisamente. A sabedoria está em integrar as duas. A decisão tática do dia a dia, a lâmpada, precisa estar alinhada com a visão estratégica de longo prazo, a luz. Certo. Isso nos leva à pergunta central. O que é essa palavra que serve como essas duas luzes? A resposta óbvia seria a Bíblia, mas as fontes que a gente analisou sugerem que a resposta é um pouco mais profunda, não é? Sim, bem mais profunda. E aqui a conexão teológica é fascinante. A palavra hebraica original para a palavra aqui é dabar. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, séculos antes de Cristo, a palavra escolhida para traduzir dabar foi logos. E essa palavra, logos, deveria, acender todas as luzes para quem conhece o Novo Testamento. Espera um pouco. Logos. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. É a abertura do Evangelho de João. Exatamente. João pega esse termo grego que já era carregado de significado e o aplica diretamente a uma pessoa, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Então, a interpretação teológica que as fontes apresentam é que, embora o salmista se referisse primariamente à lei de Deus, há uma camada de significado que aponta para algo muito maior. Então as fontes fazem uma distinção, tipo, há a palavra com P minúsculo e a palavra com P maiúsculo. Isso mesmo. A palavra com P minúsculo seriam as Escrituras, o texto escrito que nos orienta. Mas as próprias Escrituras apontam para a palavra com P maiúsculo, a personificação viva dessa orientação, que é o próprio Cristo. Ele não apenas mostra o caminho, ele é o caminho. Ele é a lâmpada para o passo e a luz para toda a jornada. Uau! Teologicamente é muito poderoso. A ideia de que a orientação não é só um livro, mas uma pessoa. Mas vamos trazer isso para a prática. Estou pensando em quem está ouvindo a gente agora, talvez no trânsito, angustiado com uma decisão. Troco de emprego, mudo de cidade. Como essa pessoa pega esse conceito e transforma em ação? Como ela usa essa lâmpada? Ótima pergunta. Porque o processo sugerido pelas fontes não tem nada a ver com bibliomancia, sabe? Aquela ideia de abrir o texto sagrado aleatoriamente e esperar que um verso salte aos olhos. O processo é muito mais estruturado. É um roteiro de 5 passos. Vamos detalhar esse roteiro. Qual seria o primeiro passo? O ponto de partida não é nem o texto, mas a preparação interior, a oração. E não é uma oração no sentido de Deus, por favor, me dê o que eu quero. Uma das fontes cita Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. A meta é pedir um coração alinhado, uma mente clara. É menos sobre convencer Deus a aprovar nossos planos e mais sobre se render aos propósitos dele. É um ajuste de postura. Certo, começa com a humildade de pedir ajuda. E depois dessa preparação, imagino que venha o estudo. Sim, o segundo passo é a pesquisa nas Escrituras. E a busca aqui não é só por regras diretas, tipo não roubarás. A busca é principalmente por princípios. Você se pergunta, que tipo de pessoa essa decisão me ajudará a ser? Ela promove amor, justiça, integridade. Esses grandes princípios da luz, do or, se tornam o critério para avaliar os pequenos passos da lâmpada. Isso exige um conhecimento mais profundo, né? E parece um processo muito interno até agora. Onde entram outras pessoas? No terceiro passo, que é fundamental, o conselho sábio. As fontes são unânimes nisso. Citam textos como Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros.
A ideia é que não somos tão objetivos para avaliar nossas próprias vidas. Precisamos da perspectiva de pessoas maduras, de confiança, que nos amam o suficiente para dizer a verdade. E aqui tem uma dificuldade, né? O que define um conselheiro sábio? E se a gente receber conselhos conflitantes de pessoas que consideramos sábias? Excelente ponto. Um conselheiro sábio não é só o mais velho ou o mais bem-sucedido. É alguém que demonstra o caráter que você busca. E sim, conselhos podem ser conflitantes. Por isso o texto fala em conselheiros, no plural. A sabedoria está em ouvir as diferentes perspectivas e então pesar tudo à luz do que você aprendeu nos 2 primeiros passos. O conselho não substitui o seu discernimento, ele o informa. Ok. Oração, estudo, conselho. E a nossa própria mente, nosso raciocínio, tem um papel nisso? Com certeza. O 4º passo é a avaliação racional. Uma fonte diz que Deus nos deu um cérebro e espera que a gente o use. A fé não anula a razão. Então, sim, faça a lista de prós e contras. Pondere as consequências. A prudência é uma marca da sabedoria. Isso protege contra decisões impulsivas, emocionais demais. E, finalmente, depois de todo esse processo, imagino que seja a hora de agir. Que quem fica observando o vento nunca vai semear. Existe um ponto em que a deliberação tem que acabar e a ação começar. A indecisão crônica, a famosa paralisia por análise, pode ser muito prejudicial. Então, uma vez que o caminho se torna claro, é preciso agir com fé e assumir a responsabilidade pelos resultados. Esse roteiro de 5 passos é incrivelmente robusto, mas eu vejo um perigo que permeia tudo isso, que é o de pegar um trecho, uma frase que soa bem e usá-la completamente fora de contexto para justificar o que a gente já queria fazer desde o início. Esse é o maior risco de todos, e várias de nossas fontes alertam sobre isso. O exemplo mais clássico, que aparece em quase todas, é Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Branco para qualquer ambição, né? Vou passar nesse concurso, vou vencer esse campeonato, porque tudo posso. E essa interpretação, embora popular, é uma distorção completa do texto. O contexto real é que o autor, o apóstolo Paulo, está escrevendo de dentro de uma prisão. Ele não está falando sobre conquistar o mundo, ele está falando sobre contentamento. Ele diz nos versos anteriores que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, seja na fartura ou na fome. Então, o tudo posso não é sobre ter superpoderes para alcançar qualquer objetivo, mas sobre ter a força interior para suportar qualquer circunstância. Precisamente. É sobre resiliência, não sobre realização de desejos. É a força para perseverar, não para dominar. E isso ilustra perfeitamente a regra de ouro da interpretação. O contexto é rei. Antes de perguntar o que um texto significa para mim, preciso perguntar o que ele significava para o autor original. Sem isso, a lâmpada que deveria guiar pode se tornar uma ferramenta para nos enganarmos. Juntando todas as peças, então, o que a gente tem? Aquela imagem simples de uma pequena lâmpada de barro na escuridão, que parecia só uma poesia bonita, se revela um modelo sofisticado e multifacetado para navegar as incertezas da vida. É um modelo que não promete um mapa detalhado do futuro. Em vez disso, ele oferece algo muito mais útil: luz suficiente para o próximo passo. E a confiança de que esse passo está alinhado com um propósito maior, uma direção correta. E o que mais me chama a atenção é que não é um sistema mecânico, não é uma fórmula onde você entra com dados e sai com uma resposta. De forma alguma. É um convite a uma jornada relacional. A luz ser suficiente apenas para o presente te força a permanecer perto da fonte da luz. Você não pega um manual e vai embora, você caminha junto com o guia. É um processo contínuo de escuta, aprendizado e confiança. O que nos deixa com uma última reflexão. Nossas fontes mencionam como esses princípios podem ser aplicados a dilemas modernos supercomplexos, como bioética ou inteligência artificial. E isso levanta uma questão provocativa para o nosso tempo. Em um mundo cada vez mais guiado por algoritmos e decisões baseadas em Big Data, que prometem prever o futuro e otimizar resultados, o que significa escolher ser guiado não por modelos preditivos,
mas por princípios milenares de sabedoria, justiça e compaixão. E como uma decisão assim poderia mudar não apenas a nossa escolha, mas o tipo de futuro que estamos construindo.